Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o nosso sábado abençoado para a honra e glória do Senhor, né? Estamos aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos guardou, nos cuidou. E daí nós temos um compromisso com Deus, né? Nós temos um compromisso com Deus. É o Senhor que nos guarda, nos cuida, né? Ele faz a parte, mas nós temos que fazer a nossa parte perante Deus, né? Qual é a nossa parte perante Deus? Obedecer, né? Se não tem obediência, não tem como o Senhor cuidar de nós. Irmãos, vamos adorar o Senhor nessa manhã em agradecimento, em espírito, em verdade, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, né? Meu nome é irmã Maria Aparecida. Sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui nessa manhã de sábado, dia 26, que já está quase findando o mês, para deixar uma palavra de Deus. Irmãos, muita gente que pede oração para mim, que está em comunhão com a gente e com Deus, né? Porque primeiramente é a vontade de Deus na nossa vida. As pessoas acabam me chamando de pastora. Gente, eu não sou pastora, né? Eu sou missionária para a honra e glória do Senhor, né? E tô aqui para fazer a vontade de papai, né? Não a minha. Vamos adorar o Senhor para começar, né? Vamos nos ungir primeiro. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha garganta, guarda o meu coração. Guarda o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Guarda todos os órgãos que há nele. Porque o Senhor é um Deus poderoso para fazer na nossa vida, para nos guardar. Só o Senhor é Deus. Irmãos, essa noite o Espírito Santo de Deus me deu uma visão muito forte, né, do que está acontecendo no mundo. Mas vamos louvar e adorar o Senhor e logo em seguida eu vou estar aqui deixando a palavra e falando com vocês, né? Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, pelo teu sustento, pelo teu amor, pela tua graça, né? Pela minha saúde, por tudo que o Senhor tem feito em minha casa, tem nos dado livramento. Hoje acordei com a intenção de falar tudo aquilo que eu percebi ser fazendo a mim, ser me dando o melhor. A tempestade já passou, quando ouvi só trovões. O sol tão lindo e me seu, depois da chuva que me encharcou. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Hoje eu acordei com a intenção de falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade já passou, quando eu ouvi só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu, depois da chuva que encharcou. Eu te agradeço
Bom, te agradeço, só te agradeço. Agradeço por toda a graça que me deu, do amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Oh Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é bom e nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mesmo sem merecer, Senhor, o Senhor tem feito, aleluias, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, esse louvor é abençoado, né? Glória a Deus, nós temos que agradecer o Senhor por todo o amor que o Senhor tem nos dado, livramento, nós temos que agradecer sempre. Irmãos, hoje eu tô, como que fala? Ruim de rinite, e tô usando esse preparado aqui que leva limão, cânfora, álcool, para melhorar, né? Irmãos, a palavra do Senhor hoje, ela vem falar muito conosco, né? E o Senhor estava falando muito comigo. E no sonho o Senhor mostrava muitas pessoas perturbadas, andando para um lado para o outro, como zumbi, né? Como um zumbi, desesperadas. E o Espírito Santo falava comigo nessa manhã, né? Sobre o que Deus fala sobre o nosso emocional. Você sabia que Deus fala conosco sobre o nosso emocional? A Bíblia fala conosco, que o Senhor fala. E nos versículos que está aqui, né? Eu vou ler os versículos. O primeiro versículo está em Salmos 34, 17 e 18. Vamos ver? Ele diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado. A Bíblia tem falado muito sobre isso, irmãos, essa semana. E salva os contritos de espíritos. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então o Senhor livra de todas as aflições, né? E aí eu fui buscar também a palavra lá em Salmos 59, 3, 4. Vamos lá ver, é no mesmo salmo aqui, 59, 3. Pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim. Sem transgressões minha, ou pecado meu, ó Senhor. Até o 4. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Glórias a Deus, aleluia. Olha que palavra forte. Pedindo ao Senhor que olhe por nós, né? Palavra forte nessa manhã. E lá em Efésios 4, 26, 27, vamos lá também ver o que a palavra fala, e logo mais eu vou explicar por que esse descontrole emocional, né? Efésios 4, 26, 27. Irai vós e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí o 27. Não deis lugar ao diabo, né? Aquele que furtava não furta mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só de que for boa, para prover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, quando nós compatuamos com coisas erradas,
nós estamos dando razão ao diabo, as coisas ruins, né? Então nós não podemos. Aí, lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Vamos ver lá o que diz. 1 Tessalonicenses 5, 18. Aqui diz assim, 5, 16 e 18. 5, 16. Regozijai vós sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extigueis o Espírito, não desprezei as profecias. Examinai tudo, retendo bem. Abastente-vos de toda aparência do mal. Então, abastente quer dizer afastar, fugir de toda aparência do mal, né? Porque tem gente, irmãos, que está aí e não quer sair. E Jesus está mostrando a nós o que está acontecendo no mundo. E nós podemos fazer uma escolha. Ainda podemos, né? E vai chegar o tempo que não vamos poder mais. E aí eu fui estudar sobre essa palavra, né? E o Senhor me deu esses versículos, o que Deus fala sobre o emocional. A Bíblia, né? A Bíblia aborda a área emocional de várias formas, oferecendo conselhos, exemplos sobre como lidar com as diferenças, né? O sentimento, né? Esse sentimento que a gente tem, né? Alguns versículos que abordam a área emocional, inclui o que eu li lá, né, em Salmos 34, 17 e 18, que fala sobre Deus estar perto dos que têm o coração aquebrantado. Tem essa diferença, né, irmãos? Então não adianta, né? Como que Deus vai estar perto de mim se meu coração não está quebrantado? Outro versículo que lida com as emoções específicas são Salmos 59, 3, 4. Para o medo, né? Para o medo, os que têm medo, que vai pedir para o Senhor, igual falou lá. Efésios 4, 26, 27. Para a raiva, você que tem raiva, se ira, né? Com facilidade, vigie, né? Filipenses 4, 6, 7. Para a ansiedade, né? Você que é muito ansioso, quer tomar decisões sem orar, com a força do seu braço. E 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Para a alegria, a importância do controle emocional, né? Esse Tessalonicenses, ele fala em regozijai, né? Alegrai. E a importância do controle emocional. A Bíblia também enfatiza a importância do controle emocional. Está lá em Provérbios 25, 28. Vamos ler? Provérbios 25, glórias a Deus, aleluias. 25, 28. Ele diz assim: como a cidade própria, glória, não é glória. Não, minto, eu li errado, é lá em cima. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Irmãos, eu chego aqui a sentir como é forte a presença de Deus. E esse sonho de revelação que Deus me deu falava sobre isso. O homem, ele não consegue conter o espírito. E eles estavam muito, muito feio, como zumbis, andando de um lado para o outro, como zumbis. E aqui diz, né, em Provérbios 25, 28, por exemplo, compara o homem que não controla suas emoções a uma cidade com os muros derribados, com o muro caído, sem proteção nenhuma de Deus, né? Sem paradeiro, vivendo em confusão. E é isso que Deus está falando conosco essa manhã. Endireitai as veredas, né? Endireitai o caminho, né? E aqui também eu fui buscar
com um pouco de sabedoria e inteligência que Deus me dá para interpretar e para entender o que Deus quer falar, e a gente vê aqui na palavra do Senhor a inteligência emocional. A Bíblia também ensina sobre a importância da inteligência emocional, como desenvolver essa habilidade por meio de princípios bíblicos. Essa semana eu falei sobre os princípios. Irmãos, não tem como Deus agir na tua vida se você não lê a Bíblia e não conhece os princípios de Deus, os mandamentos e os princípios, como você vive. Não é verdade? E aí vem também que eu passei lá para estudar mais um pouco o acolhimento de Jesus. Jesus também acolhe aqueles que estão cansados e sobrecarregados, oferecendo descansos para a sua alma. Então, como que o Senhor vai dar descanso para a nossa alma, né? Essa paz que excede todo entendimento, se nós não queremos o acolhimento de Jesus, se nós não cumprimos com o que Jesus nos diz que tem que ser feito, se nós não queremos obedecer, né? Se nós não queremos a cobertura espiritual, o emocional, irmãos, está abalado. O emocional das pessoas estão abaladas. Não é necessidade só de oração, porque o Senhor falou comigo. As pessoas estão vazias, cheias de si e vazias de Deus. Cheia de si. Como é cheia de si? Orgulho, soberba, raiva, sentimentos que destroem por causa do que? Das emoções. Não tem equilíbrio nas suas emoções. Eu preciso buscar isso em Deus para me ter resistências nesses dias mal. Às vezes, irmãos, a habilidade que Deus desenvolve em nós deixamos as pessoas falarem. Nós às vezes temos que bloquear, deixar, posicionar. Por quê? Porque é tempo, irmãos, é tempo de buscar o Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. É tempo de posicionar. Senhor, eis-me aqui. É tempo de arrumar a sua casa, que o Senhor vem. É tempo de buscar o Senhor verdadeiramente, de falar com o Senhor de noite, de dia, de tarde, de madrugada, de manhã, em todo o tempo. Ontem eu vi uma cena de fúria. Eu tenho visto muita cena de fúria, de raiva, e Deus fala comigo nessa hora. Deus fala comigo nessa hora. E eu vou dizer mais uma palavra: o homem sem Deus é vazio. É como uma folha jogada no vento sem direção. E o Senhor me mostrava muitos perdidos, mas perdidos, transformados, transfigurados, com o rosto. Irmãos, eu vi a cidade assim, sabe? E o Senhor me mostrava. Tudo sem controle emocional. Sem controle emocional acontece destruição, como diz, né? Que um homem compara um homem que não tem controle das suas emoções a uma cidade com os muros derribados, né? Ficar triste, ficar pensando, ainda assim você ainda está se controlando. Mas se comparar com aquele momento de raiva e querer ali falar, e querer ali, não, irmãos, nós temos que ter um controle emocional. Se o outro não tem, eu busco ter. Eu falo para o Senhor me ajuda, né? Porque nós estamos vivendo esse momento. Ninguém tem paciência mais, ninguém prefere olhar com os olhos de amor e acha que está certo, porque o orgulho cega. Eu recebi uma palavra essa semana sobre o orgulho, eu até passei aí. O orgulho tem cegado muitas pessoas, né? E isso
Deus está trazendo à tona. Porque eu falo para vocês que Jesus já está sobre a terra. Ele está sobre a terra. E Ele está visitando lares, casas. Lá no início, no final do ano. E de lá para cá, o Senhor vem falando comigo. Unja a sua casa. Consagre. Ore. E eu venho fazendo. Porque um dia eu olhei para o céu, olhei para o templo. E eu vi algo diferente no ar. Você sente, você tem que olhar com os olhos espirituais para você sentir, né? O dia, a noite, o tempo, a hora não está mais como antes, né? E a Bíblia diz que o Senhor vem e vai se passar assim, ó. Então nós temos que vigiar, porque eu creio. Há muitas curas, milagre. Há pessoas que já estão vendo anjos, já estão vendo, não vê a face do Senhor, mas já estão sentindo e vendo a presença do Senhor. E o Senhor está. Mas o Senhor me mostrava muitos. E esse não foi a primeira visão que eu tive em sonho. Porque há uns dias atrás o Senhor me mostrava muitos mergulhando, muitos enganados e mergulhando em águas escuras. Muitos mergulhando, enganados. Mas a Bíblia diz que nesse tempo muitos serão enganados. Então nós temos que vigiar, orar e vigiar. Vigia, irmãos. Né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que diz Senhor, Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Então vigie. E essa palavra que o Senhor quis me dizer nessa manhã de descontrole emocional, as pessoas estão vivendo isso. Nem o psicólogo, nem o analista, nem ninguém vai conseguir trazer o equilíbrio emocional, a não ser aqueles que buscarem a presença do Senhor. Porque a Bíblia relata tudo aqui. Aqueles que têm aquebrantamento de coração. Quem pode fazer isso? O Senhor. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode trabalhar no seu coração. Quando o Senhor trabalha no seu coração, o Senhor vai trabalhar o seu emocional, né? Até aquele que tinha um coração de pedra se transforma num coração de carne, né? Então a pessoa tem que querer, irmãos. Eu prefiro obedecer do que remediar, né? E nesse apavoramento que o Senhor me mostrava, há muitos que vão ceder ao mal. Então, como falou lá em Efésios 4, 26 e 27, vigie essa raiva, né? Essa raiva aí, ó, que explode com qualquer coisa. Cuidado. E aí sai da sua boca, tá na sua mente e desce pro seu coração. Vigie, né? Às vezes você precisa vigiar e ter um autocontrole das suas emoções. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de sábado, para que nós possamos orar, vigiar e se converter do mau caminho e voltar para a presença do Senhor enquanto se pode achar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Porque eu falo que o juízo de Deus, a justiça de Deus já está sobre a terra. E a justiça de Deus é melhor do que a dos homens. Eu falo. Porque nós estamos vendo coisas que as pessoas falam assim: nossa, eu não acredito que aconteceu isso. Pode ter certeza que é as mãos de Deus. E o Senhor vai revirar a terra. Ele vai trazer tudo à tona. Ele vai pôr tudo na mesa. Para que chegue o quê? O juízo final. E eu creio que nada ficará oculto aos olhos de Deus. Nada, irmãos, nada. O Senhor vai desvendar tudo. Então é melhor com que a gente esteja firmado na presença de Deus, né?
É igual você olhar com os olhos espirituais, as pessoas dizem assim: ai, aquele seu Jorge, que Deus o tenha, né, que faleceu lá, que a onça comeu ele. Irmãos, o que o homem está fazendo sobre a terra, né? Destruiu, tacou fogo lá no Pantanal, queimou tudo, os animais choraram. Você acha que Deus não é justo? E daí, o que está acontecendo com os animais? Eles vão vir caçar alimento. Eles vão vir caçar alimento. E é isso que está acontecendo, né? Eles vão deparar, de repente, uma cobra passando na porta da sua casa. Eles vêm procurar alimento. Porque o homem destruiu o habitat deles, a natureza, né? E tem um preço. Não é verdade? Eu não digo que a gente merece, ou o seu Jorge merece, ou quem merece, né? Uma fatalidade, né? Uma tristeza, todo mundo ficou triste com a situação que aconteceu com o seu Jorge. E essa situação também que aconteceu aí no CPA, né? Que a menina lá aconteceu, tudo que está nas notícias, e outras coisas que estão na notícia. E outras coisas, irmãos, vigie e ore, ore sem cessar, clame a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque o tempo está rodando já, né? E o Senhor que vai fazer, e já está fazendo, amém? Glórias a Deus, aleluia, e vai preparar para o julgamento, até aqueles que estão presos, até aqueles que estão caídos, até aqueles que praticam iniquidade, até aqueles que o Senhor já vai preparar para o julgamento, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus Cristo, que nós possamos continuar unidos em fé, porque a palavra diz que esses tempos o justo viverá pela fé. Então nós vamos viver pela fé, não pelo que vimos, mas porque cremos no Senhor Jesus, e que Ele fará por nós, pela nossa casa, pela nossa família, o sobrenatural, né? O sobrenatural nós vamos viver nesse tempo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar, entregar a nossa vida, a nossa casa ao Senhor, e dizer ao Senhor que perdoe as nossas iniquidades, os nossos pecados. Senhor, quebra toda arma que venha contra nós, que a tua palavra diz que nenhuma arma forjada, preparada contra a nossa vida prosperará. Eu creio na tua palavra, Senhor. Guarda, Senhor, como a menina dos seus olhos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Consola, Senhor, aqueles que estão oprimidos, que choram, que estão gemendo, que estão sofrendo, que estão com descontrole emocional. Ó Senhor, que o Senhor possa ir e que você possa querer transformar a sua vida de dentro para fora, por inteiro. Porque eu creio e confio. E nós servimos um Deus poderoso, um Deus glorioso, que cura, que sara, que transforma, que liberta. Há muitos precisando de libertação, que restaura, que salva. Ó meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, abençoada de sábado. Cuida, Senhor, de nós, aonde nós plantarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre portas que ninguém vai fechar, e fecha portas que ninguém vai abrir. Glórias a Deus, aleluia. E eu creio no poder sobrenatural de Jesus. Nos hospitais já estão havendo curas, milagres. Na sua casa já está havendo transformação e libertação. Porque eu creio que o Senhor está passando. Eu creio que o Senhor está passando, está entrando agora e fazendo morada, e tirando tudo, restaurando, transformando aquele coração contrito,
que clama, que geme ao Senhor: Senhor, liberta os meus filhos, liberta a minha casa, Senhor, liberta, Senhor, para que alcançamos a salvação eterna, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei, Senhor, que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E entregamos, Senhor, em vossas mãos. Que a paz esteja com todos nós. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Ore, irmãos. Ore, fale com Deus. Não importa o momento. Fale com Deus. Ontem eu estava com tanta dor nas minhas pernas, que eu deitei e falei com Deus: Senhor, nada vai me impedir de clamar ao Senhor. Mesmo que eu não consiga ficar de joelho, eu vou falar com o Senhor de pé. Eu vou falar com o Senhor sem abrir a minha boca. Eu vou falar na minha mente. Eu vou falar com o Senhor. E eu falava com o Senhor. E o Senhor me deu essa visão. Mas a palavra do Senhor também fala, irmãos, que o Senhor fala que o Senhor acolhe aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oferecendo descanso para suas almas. Queira esse descanso, que é o melhor para nossas almas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um abraço bem apertado, um beijo no coração de todos, e fiquem todos novamente na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós falamos paz, nós temos que seguir a paz. Aqueles que vêm com discórdia, com desavença, nós estamos seguindo a paz. Amém? Mesmo que está difícil, Senhor, eis-me aqui. Guarda, Senhor, o meu coração. Que a Bíblia diz que Davi pediu ao Senhor para guardar o coração dele. Sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há caminho mal em mim. Ele pedia. Porque Davi passou tanta tribulação, né? Que ele poderia fazer guerra. Ele poderia matar. Mas ele preferiu esperar em Deus. Ele preferiu entregar a guerra nas mãos de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Entregue nas mãos de Deus. E o Senhor tudo fará, o que é melhor, o que for da vontade dele. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glorioso Deus, santo é o seu nome. Glória a Deus, aleluia.